Erga suas mãos onde você está e repita comigo: Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom. A tua palavra me diz que as tuas misericórdias se renovaram essa manhã por mim. Então, muito obrigado. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade e tua fidelidade. Espírito Santo de Deus, eu te dou total liberdade. Faz o que o Senhor tem para fazer. Se mova com liberdade. Alinhe o que tem que ser alinhado. Fala comigo hoje. Eu quero sair hoje mais similar a Cristo. Põe tua mão no teu coração. Repita comigo: Pai, ensina-me a amar. Renova em mim o primeiro amor. Renova em mim uma paixão por Ti. Eu quero Te amar melhor, para amar o meu próximo como a mim mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ama Jesus, aplauda Ele mais forte agora. Glória a Deus. Glória a Jesus. Antes de sentar, cumprimenta mais 3, 4 pessoas ao teu redor. E a gente já vai se assentar. Amém. Quantos estiveram conosco em um dos nossos 4 cultos domingo passado? Levanta a mão se você esteve com a gente em alguns dos cultos domingo passado. Nós vamos continuar hoje aquilo que nós começamos domingo passado. Nós começamos falando sobre a oração em espírito, ou oração no espírito. Então, se você lembra, nós falamos sobre a oração em línguas e você orar a partir do teu espírito e não a partir da tua cabeça, da tua mente. Existe algo que acontece quando você ora a partir do teu espírito. Quando você ora a partir do teu espírito, você está acessando a mente ilimitada do Espírito Santo. Quando você nasceu de novo, quem aqui já nasceu de novo? Levanta a mão se nasceu de novo, tá bom? O Espírito Santo fez morada no teu espírito. Ele não veio fazer morada no teu corpo. Ele não veio fazer morada na tua mente. Ele veio fazer morada no teu espírito. E a partir de lá do teu espírito, a palavra nos fala em Romanos 8 que o Espírito Santo faz intercessão através de nós, por nós. Agora, por que é importante você orar em línguas? É importante você orar em línguas porque quando você ora no espírito, ou oração em línguas, você está orando os propósitos de Deus para a tua vida que você nem sabe com a tua mente. Não é a tua mente que pauta a direção da oração, mas é a mente do Espírito Santo dentro de você. Então você está orando os propósitos de Deus, que você não tem nem noção que você precisa, aquilo que são recursos necessários para o cumprimento da tua missão aqui na terra, que você não tem nem noção daquilo que você necessita. O Espírito Santo faz intercessão em você, através de você, para você. Faz sentido? Então, lançamos semana passada um desafio de você orar em línguas, ou orar no Espírito, por 15 minutos por dia. Quem abraçou esse desafio, levanta a mão se você conseguiu abraçar esse desafio, tá bom? Legal. Se você abraçou, quem aqui está se sentindo mais forte? Levanta a mão. Tá, você se sente mais forte porque a palavra fala que quem ora no Espírito edifica-se a si mesmo. Tá? Então, quando você ora no Espírito, você se edifica. E eu estava falando aqui no culto das 8 horas, que quando eu faço esses desafios, tem temporadas da minha vida que eu literalmente sou um pouco chita na parada, eu até cronometro. Eu vou ficar orando aqui, eu não vou sair de casa até eu fechar o meu bloco de oração. E eu fico orando. E a coisa que parece que sempre é padrão, eu começo a orar e parece mecânico o negócio. Tipo, cara, e a minha cabeça, eu tenho que batalhar com a minha cabeça. Porque a minha cabeça está falando assim: o que você está fazendo, cara? Que coisa mais louca que você está fazendo? Para de falar esses blá blá blá, cara. Coisa mais doida. Mas de repente eu começo a ver que a minha mente, a minha alma, pega o banco de trás, o meu espírito pega o assento do condutor, e eu começo a ver que aquele negócio começa a fluir dentro de mim, e ele começa a fluir de tal maneira que depois o meu problema não é chegar a 15 minutos, é eu conseguir parar depois de 15 minutos. Quem já passou por isso?
Você começa a aquecer o teu motor espiritual e você começa a fluir. E você começa a acessar dimensões que você não acessa até que você comece a entrar nessa frequência do Espírito. Então, quando você ora em Espírito, você faz isso. E Paulo fala, e abre aí comigo 1 Coríntios, capítulo 14. Nós lemos isso semana passada, nós vamos repetir essa leitura hoje, mas é importante para já nos pautarmos para aquilo que a gente vai compartilhar nesse domingo. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Nós lemos esse versículo antes, e ele diz assim: pois se eu oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente, o meu entendimento, fica infrutífera. Então, o que Paulo está falando é, através dessa afirmação, ele deixa claro duas categorias de oração. Tem a categoria de oração que é, eu vou orar através do meu espírito. Quando eu oro com o meu espírito, a minha mente, ela fica infrutífera. Em outras palavras, a minha mente não está ativa, o meu espírito está ativo. Eu oro a partir do meu espírito, a minha mente está parada, eu não estou raciocinando, agora fala chá, agora fala rá, agora fala cá. Você está e você vai orando, não é verdade? Tua cabeça não está pensando, teu espírito está orando, tua boca está seguindo aquilo que está acontecendo no teu espírito. Faz sentido? Agora, ele também fala com essa afirmação que existe uma oração que é com espírito e uma oração que é com entendimento. A oração com entendimento você tem que raciocinar. Você tem que pensar, hoje é segunda-feira, hoje eu vou trabalhar, hoje começa uma semana que é cheia de desafios, hoje começa a escola dos meus filhos. Senhor Deus, eu te peço por graça no meu trabalho hoje, eu peço que o Senhor me fortaleça para eu me sustentar, e me sustente, Pai, nessa semana inteira de trabalho. Pai, abençoa o meu filho que vai começar o ano novo dele agora, que o Senhor dê graça para ele aprender a matéria. Faz sentido? Então você já está começando a pensar uma série de coisas, porque você está raciocinando, tua mente está ativa. Então uma coisa é você orar com tua mente infrutífera e o teu espírito ativo, a outra coisa é você orar com tua mente ativa, você raciocinando. E Paulo deixa claro isso. Então ele faz a pergunta no versículo 15, uma pergunta retórica, ele fala, então o que é que eu farei? Versículo 15, ele diz, eu orarei com o espírito e eu também orarei com o entendimento. Eu cantarei com o espírito. Então, quando você está aqui, quantos aqui são gratos a Deus pela nossa equipe de louvor e adoração? Amém? Será que a gente pode dar uma salva de palmas para esse pessoal que liderou a gente em oração? Glória a Deus por eles. Sabe, eles te lideram a adorar com o entendimento. Quando você está cantando uma canção e tem português, e você faz sentido aquilo que você está cantando, você está raciocinando, você está cantando aquela letra. Faz sentido? Agora, tem momentos que a música te leva para cânticos espirituais, e você começa a entoar a tua própria canção, e você começa a fluir em línguas em forma de canção. É a mesma coisa que acontece quando você ora em espírito, só que você faz em canção. A mesma coisa que você faz quando você ora em entendimento, só que você canta em canção e entendimento. Faz sentido? Então Paulo fala, o que eu farei? Ele fala, eu vou fazer os dois. Eu vou orar em espírito, eu vou orar em entendimento. Eu vou cantar em espírito, eu vou cantar em entendimento. Agora, nós falamos semana passada sobre oração em espírito, e hoje nós vamos falar sobre a oração com entendimento, ou em entendimento. Então hoje é o título da mensagem, é a sequência daquilo que nós fizemos semana passada. Não é uma série, mas eu diria que seria uma mensagem com duas partes. A primeira parte, oração em espírito. Segunda parte, oração com entendimento. Agora, olha só uma coisa interessante. O mesmo Paulo fala para a igreja de Corinto, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2. Ele fala sobre a condição daquele que é convertido, daquele que nasceu de novo. Eu perguntei aqui se você nasceu de novo, se você é salvo. Todo mundo, a maioria levantou a mão. E se você não tem certeza da sua salvação, não tem problema. Hoje, no final do culto, o pessoal vai estar aqui na frente pronto para orar por você. Vem aqui para frente, receba uma oração, para você ter a segurança, a convicção que Jesus entrou no teu coração, fez tudo novo e você nasceu de novo. Agora, 1 Coríntios 2, versículo 14, Paulo fala, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Para por aqui. Ele fala, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Se você nasceu de novo, lembra que eu falei que o Espírito Santo veio fazer morada no teu espírito. O teu espírito estava morto.
Você nasceu com o espírito morto. Quando nós falamos sobre pecado original, nós estamos falando, o teu espírito está morto. Você está vivo, teu coração está pulsando, tua mente está ativa, você sente, você tem vontade, você tem emoções. Isso é sinal de você um ser humano vivo, é verdade. Mas o espírito está morto. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem fazer morada em você, o teu espírito vivifica. Faz sentido? Quando o teu espírito vivifica, você se torna uma pessoa espiritual. Fala comigo, eu sou espiritual. Se você nasceu de novo, você é uma pessoa espiritual. Eu sei que Deus está tratando todos nós, a nossa carnalidade. Nós estamos num processo de santificação. Mas você, eu, uma vez que nós nascemos de novo, estamos em Cristo, nós somos pessoas espirituais. E Paulo fala sobre essa pessoa espiritual, que é você, que sou eu. Ele diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você não é um homem natural, se você é um homem ou uma mulher que já nasceu de novo, você é um homem ou uma mulher que é espiritual. Consequentemente, você discerne as coisas espirituais. As coisas espirituais para você, antigamente, era uma loucura. Hoje não é mais uma loucura. Antigamente você pensava, isso aí é uma banda de baboseira, isso aí é um fanatismo. Eu ficava na madrugada olhando a televisão, passando aqui, né, umas coisas absurdas. E você pensa, é tudo farinha do mesmo saco. Mas uma vez que você teve um encontro com o Espírito Santo, você fala assim, calma, não é bem por aí. Esse negócio é real, faz sentido para mim agora. Agora esse negócio é vida para mim. E você começou a entender as coisas espirituais, porque agora o teu espírito foi vivificado. A tendência da mente humana, da mente natural, é olhar as aberrações que acontecem no mundo evangélico e falar assim, tudo isso não existe, isso aí é tudo falso. Mas uma vez que você experimenta o novo nascimento, você começa a discernir, não, isso aqui é verdadeiro, isso aqui faz sentido, isso aqui é bíblico, isso aqui é verdade para mim, isso aqui é vida para mim. Faz sentido? Então aqui Paulo está falando, uma vez que você está em Cristo, você é um homem espiritual. Você começa então a discernir as coisas espirituais. Versículo 15. Mas o que é espiritual, fala comigo, sou eu, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, fala comigo, nós temos a mente de Cristo. Fala comigo, eu tenho a mente de Cristo. Uma vez que você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você, e ele te capacita a pensar como Cristo. Faz sentido? Então quando você, e deixa eu só te falar uma coisa, você conhece pessoas, eu sei que aqui nunca ninguém aqui na Monte Sião fez isso. Compartilhar coisas espirituais com pessoas que não são espirituais. Você conhece pessoas que fazem isso? Então não adianta você começar a falar as coisas espirituais para uma pessoa que não é espiritual. A pessoa vai pensar, isso é loucura. Paulo já falava isso antes. Depois você vem choramingando, pastor, mas a minha esposa que não é crente, ela acha que eu sou maluco porque eu falo as coisas. A tua esposa está fazendo o que a Bíblia falou que ela ia fazer, porque lhe parecem loucura. Não compartilha teu sonho profético com quem não é espiritual. Eles vão pensar que você é louco. Compartilha teu sonho profético com quem é espiritual. Daí vai ter algo que ele vai testificar e vai edificar aquela pessoa. Faz sentido? Não compartilha aquilo que Deus falou com você no teu secreto com uma pessoa que é carnal. Ela não vai entender. Você está tendo uma alucinação. Você fumou o que hoje de manhã? É o que eles estão pensando. Mas quando você compartilha com uma pessoa que é espiritual, que discerne as coisas espirituais, a pessoa fala assim, eu sei disso, porque isso é verdade para mim também. Deus fala comigo. Faz sentido? Quando você começa a compartilhar, sabe, sinais proféticos. Tem coisas que eu vejo que eu não posso compartilhar para todo mundo, porque eu sei que tem só algumas pessoas que vão entender, e eu não quero queimar filme dos evangélicos. Você conhece aquele evangélico no teu trabalho que chega e começa a falar linguajar espiritual no meio de um bando de pessoas carnais. Eles vão pensar, quem que é Jezabel? Está amarrando o quê? Não estou vendo nenhuma cor na tua mão. O que você está falando? Não é verdade? Mas por quê? É uma pessoa que não tem sabedoria. Você pode até discernir o mundo espiritual, só que você não tem sabedoria para como comunicar o mundo espiritual. Quando você está comunicando com pessoas, é que nem aquele argumento, mas a Bíblia falou, a pessoa não tem a Bíblia como um valor de verdade absoluta, então não adianta, e daí que a Bíblia falou? A revista Veja falou outra coisa, o Estadão falou outra coisa, para mim o argumento que a Bíblia fala só funciona para quem tem o ponto em comum de crer que a Bíblia é a verdade absoluta. Se ela não crê nisso, não adianta você argumentar isso. É por isso essa questão que está rodando agora no STF e no Supremo sobre a questão da homofobia. Mas a Bíblia... Não comece com esse argumento. Se você quer argumentar isso, vá para a ciência.
com pessoas que não são espirituais. E a ciência segue a Bíblia. Faz sentido? Então é bem simples. O que Paulo está nos ensinando é: não se atenha a discussões que não vão levar a nada. Pelo contrário, você vai sair como louco da história quando você fala coisas espirituais para pessoas que não conseguem discernir as coisas espirituais. Agora, uma vez que você está em Cristo, você tem a mente de Cristo, você consegue discernir. Fala comigo, discernimento. Então, quando nós falamos sobre oração com entendimento, você não consegue orar com entendimento sem discernimento. E o discernimento nada mais é do que uma habilidade. Se você estiver anotando, anota isso aqui. Discernimento é a habilidade de julgar e distinguir. Habilidade de julgar ou distinguir aquilo que é certo do errado, aquilo que é verdadeiro do falso. Discernimento é uma habilidade, estou te dando assim uma definição bem resumida. Discernimento, e é uma definição do que significa discernimento bíblico, é uma habilidade de você julgar e distinguir aquilo que é certo do errado e aquilo que é do verdadeiro do falso. Isso que é discernimento. Agora, uma vez que você tem a mente de Cristo, você vai orar a partir desse discernimento. Hoje eu não tenho 3 pontos, eu tenho só 2. Mas cada um tem subpontos. Para confundir um pouco você hoje. Vamos lá, o primeiro ponto é: quando eu oro com entendimento, o meu discernimento é exercido. Eu vou exercer o meu discernimento. Eu exercito o meu discernimento espiritual. Paulo já falou, você tem a mente de Cristo. Então, você não consegue orar com entendimento sem discernimento. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Quando você vê uma situação e você não tem discernimento daquela situação, você vai orar completamente sem rumo, sem direção, sem contexto bíblico. Agora, se você tem um discernimento da situação, você começa a orar de acordo com aquilo que você julga que está acontecendo no mundo espiritual. Você chega em casa, e quando você chega em casa, tem um clima que está pesado. Você não consegue tocar porque ele não é espiritual. Você não consegue falar assim, são fatos, porque isso aqui não é físico. É uma coisa que você sente, é abstrato, está lá. E você começa a ver que teus filhos estão agindo de uma maneira estranha. Eles estão meio que, todo mundo está meio arisco. Então o negócio está, você conversa com o teu cônjuge, ela começa a brigar, ou ele começa a brigar com você. Você começa a ficar irritado. Calma, para um pouco. Vamos orar. Você vai orar o quê? Você tem que orar a partir do teu discernimento. Eu discerno que o reino de Deus é feito de paz. Eu estou discernindo que aqui está com conflito no ar. Então eu vou orar da maneira correta. Eu vou orar com entendimento. Senhor Deus, estabeleça o teu reino aqui na minha casa. Pai, todo espírito de confusão, todo espírito de conflito não vem de ti. Eu cancelo agora os seus efeitos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu declaro tua paz. Senhor Deus, vem e traz, Senhor Deus, a tua alegria nesse lugar. Eu não sei o que está acontecendo, mas Pai, envia os teus anjos nesse lugar. E agora eu peço que o Senhor me está limpando esses áreas. Você acabou de orar em entendimento. Faz sentido? Mas por que você conseguiu ter esse entendimento? Porque você discerniu o que está acontecendo. Toda oração com entendimento parte do ponto de partida de discernimento. Você tem que discernir o que é certo do errado, o que é verdadeiro do que é falso, o que é do espiritual, o que é da carne, aquilo que vem do céu, aquilo que vem da terra e assim por diante. Faz sentido? Então, hoje eu quero falar só um pouquinho sobre algumas orações algumas orações de entendimento. Você fala assim, então quer dizer que eu orar em entendimento é só eu orar em português ou em inglês, ou seja, qual for o idioma que você fala, espanhol? Não, também, você vai usar um idioma, que é um idioma que você conversa com outros seres humanos, mas você não vai orar em línguas. Mas não é só você falar palavras. Tem a ver com você ter um discernimento da situação e você orar de acordo com a vontade e os propósitos de Deus. Faz sentido? E nessa categoria também nós temos aí alguns tipos diferentes de oração. Agora, quando nós falamos sobre alguns tipos diferentes de oração, eu não estou dando uma lista exaustiva. Eu fui pegando aqui uma lista de orações que eu reconheço na palavra, mas eu acho que já é uma lista boa e dá para você ter uma noção do que significa que nós orarmos em entendimento ou com entendimento. Abre aí comigo nesse texto de Mateus 18. Mateus 18. Diz assim, no versículo 18, Mateus, deixa eu só falar uma coisa, hoje a gente vai abrir bastante Bíblia, tudo bem? São mais de 20 referências, então corre comigo, a gente vai entrar bem fundo na palavra,
e tentar cobrir o máximo de base bíblica possível. Então, vem comigo, Mateus 18, versículo 18, diz assim, Jesus diz, digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Sabe, a primeira categoria que eu quero mencionar de oração com entendimento, ou de entendimento, é a oração de ligamento e desligamento. Aquilo que você liga na terra, será ligado no céu. Aquilo que você desliga na terra, será desligado no céu. Você em Cristo, quem aqui está em Cristo? Levanta a mão se você está em Cristo. Se você nasceu de novo, você está em Cristo. Você tem autoridade para ligar e desligar. Então essa oração requer uma revelação ou um discernimento da tua posição como santo que carrega autoridade. Sabe, você como cidadão tem direitos, não é verdade? Você tem direitos. Agora, você contrata um advogado para ele explicar para você quais são os teus direitos. Então, você está numa situação que você se sente lesado. O advogado fala para você, você tem isso de direito, nós vamos ir atrás desses teus direitos. Nós queremos reivindicar os teus direitos. O Espírito Santo é o nosso advogado que nos ajuda a entender a autoridade que nós temos como santo. Como santos em Cristo, você tem a autoridade de ligar e desligar. Você liga aqui na terra e é ligado no céu. Você desliga aqui na terra e é desligado no céu. Como que isso acontece? Abre comigo aqui nesse outro versículo, Lucas 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Mesmo Jesus falando, ele diz o seguinte, em Lucas 10, 19, ele fala, eu lhes dei autoridade. Fala comigo, autoridade. Para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Deus te deu autoridade. Fala comigo, eu tenho autoridade para desligar toda obra demoníaca. Quando a palavra fala, eu te dou autoridade para você pisar sobre cobras e escorpiões, ele está falando que você tem autoridade para desligar qualquer artimanha do inimigo na tua família, na tua vida, na vida dos teus amigos, dos teus entes queridos. Faz sentido? Então você começa a olhar, então que nem eu falei, você entrou em casa, você sentiu um espírito no ar que não é legal, você não consegue botar teu dedo, você não consegue ter uma linguagem particular aquilo, mas você está sentindo, porque você é uma pessoa espiritual, você está discernindo alguma coisa no mundo e no âmbito espiritual. Então você tem autoridade. Então você vai orar com entendimento. Então você vai falar assim, em nome de Jesus, eu tenho autoridade pelo sangue de Jesus. Não por mim, pelo sangue de Jesus. Eu tenho autoridade em nome de Jesus. Eu agora repreendo e eu amarro e eu desligo os efeitos de qualquer espírito de conflito, espírito de divisão, espírito de contenda. Eu cancelo os seus efeitos. O que você está fazendo? Você está pisando sobre cobras e escorpiões. Faz sentido? Agora, olha só que outra coisa você pode fazer. Hebreus, abre aí comigo em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1, 14. Ele fala aqui, os anjos, o autor de Hebreus fala, os anjos não são todos eles espíritos ministradores. Então o que ele está falando assim, anjos, entenda uma coisa, eu e você fomos feitos, Gênesis 1, 27, à imagem e à semelhança de Deus. Você acredita nisso? Tá. Para pensar que os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas você foi, eu fui. O que significa que Deus criou anjos. Você tem que entender que Ele nos pôs um pouco acima dos anjos, a palavra nos diz isso. O que significa que eu e você temos nos anjos seres ministradores. O que quer dizer ministrar? Quando a gente fala sobre o ministro da justiça, o ministro da casa civil, a gente fala aqui no governo, na verdade são servos. Eles estão para servir a república no ofício deles. Então os ministradores são servos. Então olha só como o autor de Hebreus explica anjos. Ele explica aqui no versículo 14, os anjos não são eles todos espíritos ministradores enviados para o quê? Fala comigo, servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem aqui herdou a salvação? Os anjos estão para te servir. Agora, eu escutei já uma história, eu li no livro, obviamente era uma ilustração do autor. Ele falava sobre um homem que morreu e foi para o céu.
foi um homem que morreu, chegou no céu e Deus, ele recebeu ele estava tão grato a Deus que Deus recebeu ele, porque ele não aguentava mais passar tempo aqui na terra, porque aqui na terra a vida judiou dele. Então ele falou assim, ufa Deus, obrigado, viu, por ter aberto aqui a oportunidade de chegar aqui no céu. E Deus falou que você é bem-vindo, aqui é a tua casa, agora você vai ficar aqui com a gente para sempre. E ele falou, ufa, glória a Deus, porque eu não queria mais ficar naquela terra, aquela terra lá me judiou. E ele falou, começou a conversar e falou, nossa Deus, mas a minha vida lá embaixo, nossa, como foi dura. E daí Deus pega e fala para ele, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E leva ele para um galpão lá no céu. Ele abre o portão desse galpão, e quando ele entra e pisa nesse galpão grande, tem uma parede inteira que tem gavetas e armários. E daí ele começa a falar assim, olha, quando você abre aquela gaveta, você vê que tem bênçãos para você. Você abre aquele armário, você vê que tem aqui esperança, tem aqui um futuro, tem paz, tem prosperidade. Ele fala assim, nossa Deus, isso aqui é para quem isso aqui? É para quando eu chegar aqui no céu para ter isso? Eu falei assim, não, isso aqui está tudo fechado porque você nunca reivindicou isso na terra. Eu fiquei pensando, Deus é bom para nos dar acesso para ter vida eterna, mas, sabe, você tem que entender que você tem autoridade. Tudo bem, você vai chegar no céu, mas você não precisa chegar no céu todo esfolado. Usufrua o que você tem ao teu alcance hoje. O que você tem ao teu alcance hoje? Autoridade. Autoridade para quê? Amarrar os escorpiões e as serpentes. E você também tem autoridade para quê? Liberar. Liberar o quê? Anjos. Eu libero anjos constantemente. Eu descobri, eu não me sinto digno de fazer isso para os anjos. Eu até falo assim, você me desculpa, eu vou mandar em você, anjo, mas é que o pai falou que eu posso. Então se você achar ruim comigo, fala com ele, porque eu vou fazer o que está no meu alcance. Ninguém mandou me dar autoridade assim. Então anjo, vai à minha frente, me ajuda nessa reunião. Anjo, vai na minha frente, me ajuda nesse culto que eu tenho que liderar. Eu oro constantemente. Eu estou para entrar num carro para fazer uma viagem. Eu peço, Deus, rodeia o nosso carro com os teus anjos, que vão nos proteger para nós chegarmos onde nós temos que chegar. Pai, nós vamos agora para uma missão. Nos rodeia, nos proteja com os teus anjos ministradores. Você tem que começar a dar ordem aos anjos, não assim, num lugar onde você tem arrogância. Não é isso. Eles são agentes ministradores e eles estão para te ajudar a cumprir o propósito de Deus na tua vida. Quanto mais senso de missão você tiver, mais fará sentido você dar ordem aos anjos. Você pede em nome de Jesus. Quando eu estou aqui para ministrar a cura, eu oro, antes de chegar aqui, eu já estou orando. Pai, envia os teus anjos ministradores de cura. Sabe, tem diversos tipos de anjos na palavra. Eu não vou tomar tempo para começar a entrar nos detalhes, mas tem anjos guerreiros. Tem momentos que eu sei que eu vou enfrentar travar uma batalha espiritual. Eu já peço, Pai, me rodeia com os teus anjos guerreiros, manda os teus anjos guerreiros na minha frente, para eles começarem a limpar o caminho, o território que eu tenho que entrar. Eu sei que tem anjos de cura, tem anjos que aparecem no momento de um mover profético. Então eu estou pedindo, e estou dando ordem, eu estou usufruindo da minha autoridade de ligar e desligar. Você desliga a artimanha do inimigo e você liga a intervenção celestial. Faz sentido? Então essa é a primeira oração que nós vamos falar. Agora a segunda oração, fala comigo, oração de fé. Marcos 11, abre aí comigo em Marcos 11. Marcos 11, versículo 24. Isso aqui é Jesus falando. Isso está te ajudando? Você tem que começar a pôr isso em prática na tua vida. Você vai ver que você vai começar a ver frutos disso. Começar a orar com entendimento de uma maneira muito intencional. Você pode orar com entendimento uma oração de fé. O que seria uma oração de fé? Jesus fala em Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam. Jesus está falando assim, se você for orar, ore com fé. Se for para orar para duvidar, nem ora. Vai orar? Então ora crendo que já o receberam e assim lhes sucederá. Jesus está falando assim, olha, quando você for orar para aquilo que eu quero depositar na tua vida, ora com fé. E você ora já crendo que você já recebeu e assim vai acontecer na tua vida. Então muitas vezes você vai ter que até começar a pôr em prática uma disciplina de agradecer de antemão. Pai, muito obrigado que o Senhor vai prover para minha família. A conta no negativo, mas muito obrigado que o Senhor vai prover. Você vai ter que fazer a tua correria também, né? Mas não é assim. Mas você vai orar e agradecer por fé. Pai, muito obrigado que o Senhor vai curar o meu pai. E nós temos fé que o Senhor vai levar a cura para o corpo físico dele. Pai, muito obrigado que o Senhor vai restaurar esse relacionamento. Eu vou me humilhar, vou pedir perdão, mas eu tenho fé que o Senhor vai restaurar. Faz sentido? Então você ora
com fé. Quando você faz a oração de fé, você pode ministrar a si mesmo. É como se você estivesse impondo as mãos sobre a tua própria cabeça. E você ora com fé que você vai receber a resposta de oração. Agora, não só a oração de fé para você mesmo, ministrar para si mesmo, mas você pode orar com fé e com fé para uma outra pessoa. Abre aí comigo em Tiago 5, versículo 15. Tiago 5, versículo 15, traz para nós um princípio que a gente põe muito em prática aqui na Monte Sião, é um dos nossos valores. Tiago 5,15 diz, a oração, todo mundo achou? Tiago 5,15, diz, a oração feita com fé, curará o doente. Olha só, se você for orar pelo enfermo, ore com fé, olha só, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Para pensar que a tua fé pode curar pessoas, e a tua fé pode levar pessoas a receberem perdão. Para imaginar isso? Às vezes o Senhor está se movendo, e a pessoa que está recebendo oração por uma enfermidade, ou por uma doença, a pessoa está tão machucada, a pessoa está tão desencorajada, está tão frustrada, tão decepcionada, que ela chega para você e pede oração, ela não tem nem fé por ela mesma. É o momento que você, como um santo maduro, como um cristão maduro, você fala assim, eu tenho tanta fé, mas tenho tanta fé por mim e por você, que eu te empresto um pouco agora. Vamos embora, eu vou orar por você. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre o teu corpo. Eu declaro agora um encontro com Jesus. E você começa a ministrar a oração de fé para os outros. Então, a oração de fé é para você, a oração de fé é para os outros também. Essa é a segunda categoria de oração que nós estamos falando aqui. Agora, a terceira, fala comigo, oração diária de consagração. Agora, esse tipo de oração, Jesus fazia. Quantas vezes você está lendo nas escrituras, você chega naqueles versículos onde Jesus se retirava para passar tempo com o Pai. Antes do dia raiar, Jesus já se retirou para passar tempo com o Pai. Porque é uma oração que ele fazia todos os dias de consagração. Abre aí comigo Hebreus 10. Jesus, ele é o nosso exemplo. Então, para pensar, se Jesus, que era Deus encarnado, Deus, o próprio Filho, Deus Filho, em carne, osso, que nem eu e você, se ele já orava se consagrando constantemente para Deus, quanto mais eu e você. Isso aqui é uma oração que eu faço todos os dias. Eu tô pedindo, Deus, olha, eis-me aqui, muito obrigado, eu acordei, o Senhor está me dando mais um dia de vida. Nesse um dia de vida, eu estou consagrando a minha vida a Ti, sempre para a Tua glória, para o Teu louvor. Faz sentido? Então você ora isso, como que você pode orar isso? Sabe, eu fico falando, eu fico pensando, às vezes a gente pensa, eu já me consagrei para o Senhor, eu nasci de novo, eu fui lá na frente no altar um dia, e eu repeti a oração, eu entreguei minha vida para Jesus. Você tem fé, primeiramente, para ser salvo. Primeira vez que você teve fé. Eu creio que o Senhor é o Senhor, meu Salvador. Eu creio que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu creio que agora eu tenho vida eterna. Beleza, você fez a primeira vez um ato de fé, você tem vida eterna. Só que todos os outros dias, você faz um outro ato de fé, constante. Eu me consagro a Ti, eu me consagro a Ti, eu me consagro a Ti. Tudo que eu faço é para Ti. Eu não quero me desviar da Tua vontade. Que tipo de oração é essa? É uma oração diária de consagração. Uma oração diária de consagração requer fé também. Falando, Deus, aquela oração que eu fiz há 10 anos atrás, eu continuo fazendo hoje. Aquela oração de entrega que eu fiz há 2 anos atrás, eu continuo fazendo hoje. Assim como eu acreditei 3 anos atrás que a minha vida está nas Tuas mãos, eu estou acreditando hoje. Você crê a primeira vez para ter vida eterna, mas você crê todos os dias para ter a vida abundante. Tem crente que é salvo, mas vive uma vida que não tem nada de abundância aqui na terra. Por quê? Parou de crer. A pessoa que é crente é a pessoa que acredita, não é verdade? Crente não é o estereótipo daquele cara com terno e gravata, com Bíblia embaixo do braço, berrando. Esse é um estereótipo que nós temos de crente. Crente, qualquer um pode ser crente. Os muçulmanos são crentes. Os budistas são crentes. Os agnósticos são crentes. Eles acreditam em nada. Então eles são crentes no nada. Faz sentido? Todo mundo crê em alguma coisa. Agora, quando você crê a primeira vez para você ser salvo,
você tem a vida eterna. É o que a palavra nos ensina. Mas quando eu creio todos os dias naquela decisão que eu fiz, eu creio todos os dias que Jesus tem a palavra final, eu creio todos os dias que eu estou aqui vivo por conta de Jesus, eu creio todos os dias que a única coisa que faz sentido na minha vida é eu expandir o reino aqui na terra, eu creio que todos os dias eu só estou aqui nessa terra para cumprir a grande comissão. Você está então crendo para ter uma vida em abundância. Jesus fazia isso. Se o próprio Jesus orava isso, quanto mais nós. Hebreus 10, versículo 5, olha só o que está escrito lá, isso fala sobre Jesus, diz assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse, quando Jesus veio ao mundo, Jesus disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Para aqui, ele fala assim: olha, eu estou aqui nessa terra, eu vim nesse corpo físico feito de carne e de osso, porque o Senhor não quer, falando para o Pai, o filho falando para o pai, porque o Senhor não quer operar da maneira como o Senhor operava na época da lei de Moisés. Na época da lei de Moisés, o que era consagrado eram ofertas, seja ovelhas, cabritos, bezerros, eram ofertas, sacrifícios. Assim, esse tipo de consagração o Senhor não quer mais. É por isso que eu estou aqui na terra, para eu dar um início a uma nova era. Qual era que seria essa? Uma época onde você é o sacrifício para Deus. E se você é o sacrifício de louvor para Deus, você é o culto racional para Deus, ele diz aqui no segundo versículo 7, no seguinte versículo: então eu disse, isso aqui é Jesus falando, Jesus que fala isso, aqui eu estou, no livro está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Imagina Jesus orando todo dia. Estou aqui na terra, eu abri mão da minha posição de Deus lá no céu, nasci da Virgem Maria, numa manjedoura, fui marceneiro, já tenho 30 anos de idade, comecei meu ministério, estou aqui na terra, e toda manhã Jesus falava: aqui eu estou, meu Pai, eu vim aqui nessa terra para fazer a tua vontade, ó Deus. Essa oração todos os dias você faz de manhã. E por que tem que ser de manhã? Não precisa ser de manhã, mas a gente fala sobre fazer de manhã, porque quando você faz de manhã, você tem o resto do dia à tua frente. Então você se dedicou de manhã, se consagrou de manhã, para você viver o restante do dia consagrado, com aquela coisa na tua cabeça: eu estou consagrado a Deus. Pai, eu consagro o meu dia a Ti, eu consagro a minha família a Ti, eu consagro o meu casamento a Ti, eu consagro meus estudos a Ti, eu consagro, Pai, a minha profissão a Ti, os meus sonhos, as minhas empreitadas, todas as reuniões que eu tenho que fazer hoje, todas as consultas que eu tenho que fazer hoje, as aulas que eu tenho que dar hoje, os treinos que eu tenho que dar hoje, seja o que for que é o teu trabalho, Pai, eu consagro a Ti, aqui estou para fazer a Tua vontade. Quando você faz uma oração diária de consagração, você consegue enxergar a tua profissão como um meio e não como um fim. É um meio para você viver a grande comissão, é um meio para você viver o grande mandamento. Agora, você chega e simplesmente acordou atrasado, pega o café, sai com ele, entra, já entra no consultório, já atende aí o próximo aí. Você passou o dia, você não tem nem noção do que você fez. Você fez o quê? Paguei as contas, fiz dinheiro para sobreviver. Essa não é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida é te dar um meio, seja a tua profissão, seja a tua vizinhança, seja os teus estudos, seja o teu conhecimento, seja o teu talento, para você exercer o propósito e a vontade de Deus na tua vida. Então, aqui estou, Senhor Deus, eu vim para essa terra, eu só nasci nessa terra para fazer a tua vontade, eu me consagro a Ti. Fala comigo, oração diária de consagração. Esse aqui é o nosso número 3. Agora, o nosso número 4 é a oração de união. Fala comigo, oração de união. Tá, e essa oração de união é a mesma oração que nós víamos acontecer com tanta frequência na igreja primitiva. A igreja lá de Atos. Em Atos 4, Pedro, ele está preso. Ele está preso na cadeia, não porque ele cometeu algum crime, ele está preso porque ele estava pregando o evangelho que Jesus era o Messias. Isso então desagradou alguns da lei e eles puseram ele na cadeia. Então Pedro está na cadeia e a igreja está orando em união. Agora, a oração de união é como nós fazemos aqui na igreja. E você pode ter percebido, você que está aqui na Monte há algum tempo, que nós sempre fazemos a oração de trio de 3. Não é isso? Faz trio de 3 aí, porque trio de 4 não dá, mas trio de 3, e você faz a oração junto, em união. E a coisa interessante quando você faz oração de união, é que é em uma só voz, em uma só voz. Atos 4, abre comigo aí, Atos 4, versículo 24.
Diz assim, Atos 4, 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Fala comigo, uma só voz. Então, quando eles começaram a orar, nos ouvidos de Deus, chega só uma voz. Não chega alguém orando uma coisa, outra coisa, é que nem a gente vai fazer uma oração em trio, e daí tá os três lá, e daí fala assim, vamos orar, daí um começa a orar, Deus abençoa o Brasil, Pai, misericórdia sobre essa nação, daí outro cara fala assim, Deus, ajuda minha família, Pai, traz provisão, cada um está orando, é válido, mas cada um está orando uma direção diferente, não é verdade? Não, o que está falando aqui de oração de união é uma só voz, ouvindo isso, ouvindo o quê? Que Pedro e os apóstolos estão presos, eles levantaram uma só voz, Deus, olha só o que eles oram aqui no versículo 24, eles dizem assim, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Depois, se você quiser, você pode ler o restante das orações. Eles começam a orar e falar, Deus, atenta ao nosso clamor. E Pedro é liberto a partir de uma oração de união, é uma só voz que se levantou para o Senhor. Agora, olha só, Mateus 18, a gente acabou de ler, versículo 18, mas volta para lá, a gente vai ler Mateus 18, 19. Mateus 18, 19. Diz assim, Jesus fala sobre oração de união. Ele diz, também lhes digo que se dois de vocês, está seguindo aqui comigo? Mateus 18, 19. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem meu Pai no céu, Ele os atenderá. Pois, olha só o versículo 20, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Alguém perguntou para mim, por que a gente faz oração de trio de 3? Eu falei, por conta de, eu não sabia por quê, mas depois eu estava lendo a Bíblia e falei, é por conta disso. Mateus 18, 20, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então quer dizer o quê? Que tem que ser 2 ou 3? Não, é um exemplo aqui, só que obviamente quando a gente faz trio de 3 fica mais ungido. E brincadeira, mas quando você pode fazer uma oração de união no teu link, 15 pessoas, 20 pessoas, você pode fazer uma oração de união na igreja, hoje aqui na Monte Sião, nós temos aqui 300 e poucas pessoas aqui em cima, e 100 e poucas pessoas lá embaixo, quantos dão graças a Deus que nós estamos expandindo um pouco mais para lá, amém? A gente está precisando, se você puder lembrar a gente em oração, ora uma oração de fé, para Deus trazer a provisão, para a gente continuar acelerando as obras, a gente continuar expandindo isso, amém? Mas quando você faz a oração de trio, você também está falando assim, Deus, e a próxima vez que você fizer a oração de trio, dá a mão e pensa, onde 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, o Senhor garante que o Senhor estaria bem aqui no meio. É forte isso, para você começar a imaginar. O Senhor está aqui no meio, e Ele vai atender a nossa oração. Essa é a oração de união. Agora, número 5 é a oração de intercessão. Fala comigo, intercessão. E a oração de intercessão é uma oração onde você se põe no lugar de alguém para orar por esse alguém. Você basicamente vai interceder, você vai tomar a posição, você vai se tornar a ponte. Você vai estar no lugar de alguém, você vai tomar o buraco na muralha, você vai tapar as brechas. Então você está num lugar onde você fala assim, não simplesmente eu vou orar, eu vou me pôr no lugar de alguém para orar por esse alguém, mas você vai também ter compaixão. Jesus fazia oração de intercessão constantemente. Então, vamos supor, o que aconteceu aqui no Brasil recentemente, essa tragédia de Brumadinho, Minas Gerais. Quando você for orar por Brumadinho e Minas Gerais e tudo que está acontecendo, ainda não acabou todas as tragédias e as ramificações daquilo, você não vai orar, Deus, abençoa o pessoal lá, ajuda eles, traz um milagre lá na vida deles. Não, você vai orar, se você vai fazer intercessão, você vai se pôr na pele deles. E isso é um dom de Deus. Os intercessores carregam uma graça para isso. Eles conseguem sentir aquilo que Deus sente a respeito daquela situação. Faz sentido? Então, por isso que intercessores são intensos. Você conhece os intercessores? Você pensa, esse povo é meio doido. Não, não é, eles são intensos. Não é verdade? Quem são os nossos intercessores aqui? Levanta a mão. Você está na equipe de intercessão. É isso, porque eles têm uma graça para sentir aquilo que machuca o coração de Deus. Eles sentem aquilo que traz a indignação ao coração de Deus. Então, quando tem alguma coisa que fere aquilo que Deus mais ama, que são seres humanos, os intercessores sentem aquilo e eles falam, Pai, eu peço agora a Deus, no nome das pessoas que foram feridas nessa tragédia, traz justiça, Senhor Deus. Eu peço agora, traz, Senhor Deus, milagres financeiros, traz restituição, traz consolador no coração. É diferente simplesmente, Pai, abençoa lá a pessoa.
Faz sentido? Uma oração de intercessão, você se põe no lugar e ora, no lugar de alguém, e ora por alguém, e você sente o peso. Jesus fazia isso. Jesus fazia isso, abre lá comigo para você ver, lá em Mateus 9. Mateus 9, Jesus estava fazendo isso. Versículo 36. Ele diz assim, Jesus, Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. Fala comigo, compaixão. O que quer dizer compaixão? Ele sentiu a paixão, o sentimento. Ele sentiu o que eles estavam sentindo. E quando ele se põe no lugar deles, ele tem o mesmo sentimento de dor, de angústia, de desespero. Jesus tem compaixão. Sabe, uma coisa que, vou fazer um parênteses aqui. Nunca ore por alguém para ser curado sem ter compaixão por ele ou por ela. Em nome de Jesus, tira isso aqui. Não. Se você tem, Jesus nunca orou sem compaixão. Jesus sentia a dor do enfermo e a partir do lugar de compaixão, ele ministrava a cura. Faz sentido? Senão você começa a se tornar leviano, insensível à dor do próximo. Isso aí não é amor. Randy Clark falava para mim, eu viajava com o Randy Clark para traduzir ele nas cruzadas e nas reuniões de milagres. Ele falava para mim assim, Theo, nem todo mundo vai ser curado. Você vai orar por muitos enfermos. Muitos vão ser curados, vão ter alguns que não serão curados. Mas uma coisa, você não pode cobrar que todos sejam curados quando você ora. Mas uma coisa você pode cobrar. Nem todo mundo vai ser curado, mas todos devem ser amados. Faz sentido? E como que você demonstra amor? Quando você exerce compaixão. Eu quero sentir o teu sofrimento. E é limitado, mas você faz o teu melhor de sentir o sofrimento do próximo. E a partir daquele lugar você ora por cura, por uma intervenção miraculosa. Faz sentido? Jesus fazia isso toda hora. Ele olhou para as multidões, ele teve compaixão, porque eles estavam, porque a multidão estava aflita e desamparada, como ovelhas sem pastor. Eles estavam, tem uma palavra, uma versão que fala desgarradas, ou estava abandonado. Então, ele olhava para o povo, nossa, o povo está sem rumo, o povo está perdido, o povo não tem visão, o povo está abandonado, está esquecido, e o coração dele chorava pelo povo, e daí, a partir desse lugar de compaixão, ele convoca intercessão. Olha só, versículo 37, então ele disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, peçam, fala comigo, ore. Ele está falando aqui, quando ele fala peçam, ele está falando ore ou faça intercessão ao Senhor da colheita que envie, fala comigo, ekbalo. Ekbalo é o grego original para enviar, é um lançar violento. Então ele está sentindo tanto a dor, uma intensidade, que ele fala assim, olha, não é só Deus ajuda eles, não, eu peço encarecidamente, eu estou sentindo a dor desse povo. Ore junto comigo, ore para que o Senhor da colheita, o Pai, envie, lance violentamente os trabalhadores para a colheita. Olha só o que ele está dizendo aqui, trabalhadores para a sua colheita. E eu quero só fazer um parênteses, nós estamos vivendo isso hoje, tá? Com o The Send. Quem aqui ouviu falar do The Send? Levanta a mão se já ouviu falar do The Send. Tá bom. Se você já ouviu falar do The Send, sabe, eu estou liderando o The Send junto com alguns outros líderes. Se eu estou liderando, você faz parte disso. Amém? Monte Sião e Dunamis estão envolvidos no The Send, liderando esse movimento. Agora, dia 23 de fevereiro, nós estaremos lá em Orlando, no estádio de Citrus Bowl, e a gente já tem, até ontem à noite, 75 mil inscrições. Então o estádio vai estar completamente abarrotado. Agora, olha, e o que é um ajuntamento? Não é só um ajuntamento de estádio. Eu falo para as pessoas, Hillsong vai estar lá, Bethel Music vai estar lá, Jesus Coach vai estar lá, Dunamis Music vai estar lá. E não é só, um show de música. Não é um show de música. Nós vamos estar ministrando ao Senhor. E nós vamos estar juntos, clamando por uma nova onda de missões. Reunião de estádio, tá, para todo quanto é canto do mundo tem reunião de estádio. Mas o que nós cremos é que lá vai ser um catalisador para um novo movimento missionário. Agora, olha só que interessante. De 75 mil pessoas já inscritas, mais de 7 mil e alguma coisa, são brasileiros. Que vão para Orlando. Tem alguns, isso são endereços brasileiros, sem contar dos brasileiros que já estão na Flórida. Só no estado da Flórida, 500 mil de brasileiros moram lá. E nós estamos crendo, Deus traz algo, atrai os brasileiros, e quando o Senhor atrair os brasileiros, nós queremos falar, olha, se você está aqui nos Estados Unidos atrás do sonho americano, acorda para a vida, meu querido. Você veio aqui é para viver o sonho do reino.
Não importa se você é brasileiro, se está em qualquer canto do mundo, no Brasil ou fora do Brasil, nós somos chamados para viver o sonho do reino. É o ide do Senhor. Faz sentido? Então, é o coração de Deus que está ardendo pelos 2,5 bilhões de almas. Presta atenção, 2,5 bilhões de pessoas hoje à noite, dia 17 de fevereiro, vão dormir sem nunca terem escutado o nome de Jesus. As estatísticas hoje das agências missionárias, 2,5 bilhões de pessoas não escutaram falar do nome de Jesus. Mas como assim? A gente está vivendo numa era da internet. Se você for para o mundo hindu, para o mundo islâmico, para o mundo budista, 2,5 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Ah, mas eu tenho necessidade aqui no Brasil mesmo, aqui tem tanta carência aqui no Brasil. Glória a Deus, porque você vai ser usado para suprir essa carência e também suprir o evangelho para os 2,5 bilhões. Você acredita que Deus pode te usar para isso? Tá? Então você pode falar, Theo, mas como que eu posso participar disso? Se Deus abrir uma porta para você, por que não nos encontrarmos lá sábado, lá em Orlando? Eu estou escutando tantos testemunhos de pessoas que estão recebendo passagens, férias, presentes. O pessoal está começando a ver os milagres do Senhor, eles estão chegando lá. Uma maneira de você estar lá e clamando junto com a gente. A outra maneira é você falar assim, Theo, eu quero depositar minha oferta nisso. A Monte Sião já deu uma oferta bem generosa para dentro do Descend. Só o Dunamis deu $200 mil. Você pode perguntar, Theo, como isso? De onde veio? Eu falo para você, se você dá um passo de fé, Deus honra. Não é que a gente está cheio de dinheiro, a gente não tem, a gente vive no vermelho todo mês. E o Senhor supre. Quando o Senhor nos deu o desafio, eu abracei. Vai lá, quanto que os gringos estão dando? Somos em 7 líderes. A conta ficou rateada. E o Senhor falou comigo, você não serve um Deus americano, você não serve um Deus brasileiro, você serve um Deus que está sobre todas as nações. Para mim, não é mais difícil eu prover em dólar do que eu prover em reais. Pode assumir o compromisso que eles estão assumindo. Eles estão se comprometendo com $200 mil cada, a gente também vai, e o Senhor proveu para nós. Faz sentido? Então o Senhor levantou esse dinheiro para a gente. Glória a Deus. E sabe, eu sinto de Deus para falar isso. Quando nós tomamos esse passo de fé como Dunamis para dentro disso, os outros americanos ficam, mas você, é como se eles quisessem falar, mas vocês são brasileiros, vocês são pobres. Quantos entendem que para a gente começar a viver o potencial que Deus tem para nós como nação, a gente vai ter que mudar a nossa mentalidade? Você não é um sobrevivente, você não é um cidadão de terceiro mundo. Teu passaporte pode ser brasileiro, mas você foi comprado pelo Rei das Nações. Você tem que se apoiar nisso. Se você permitir a cotação do dólar ditar como e quando você cumpre a grande comissão, você não sai de onde você está. Se você começar a permitir com que o estado econômico da nação dite para você como você tem que viver o propósito de Deus, você não vai fazer nada na vida. Você fala, Deus, o Senhor está dando essa direção, eu vou dar o passo de fé. E a gente tem visto o Senhor trazer milagres. Então, se você falar assim, Theo, eu quero participar disso. Se você falar assim, eu quero ofertar para dentro disso. Oferte, procure um dos presbíteros e fala, essa minha oferta é específica para o Descend. É um evento que vai dar o start para um movimento de comissionar e de convocar jovens ao campo missionário tempo integral. Então, é isso que é o Descend. E outra maneira é você fazer uma oração de intercessão. Dia 23 de fevereiro, rega os céus com as tuas orações de intercessão. Amém? Carrega os céus, sabe, aquela imagem de você carregar as nuvens com tanta oração que vai chover naquele lugar as respostas de Deus, porque as nuvens vão estar tão carregadas com a oração. Então você tem que carregar as nuvens com a tua oração. A tua intercessão carrega essas nuvens espirituais. Amém? Vamos lá, continuando comigo aqui. Finalmente nós chegamos à oração das Escrituras. Fala comigo, Escrituras. Por que você tem que orar a Bíblia? E quando a gente fala sobre oração das Escrituras, é você literalmente orar a Bíblia. Você pega um trecho das Escrituras e você ora a Bíblia. Por que você deve fazer isso? Eu te dou uma boa razão. A melhor razão que eu posso te dar é porque Jesus fazia isso. Jesus orava a Bíblia. Salmos 22, abre aí comigo rapidinho. Salmos 22, versículo 1, diz assim. Jesus fala, não é Jesus, isso aqui é o salmista. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e eu não tenho sossego. O que é isso? São as palavras do salmista, é um salmo messiânico, apontando profeticamente para aquilo que um dia, você lembra o que Jesus clama na cruz? Deus meu,
por que o Senhor me abandonou? Por que me desamparaste? São essas palavras. Jesus ora na cruz, Salmos 22. Agora, por que Jesus ora na cruz, Salmos 22? Porque já era um hábito de Jesus orar as Escrituras constantemente. Você vê também nos evangelhos, Jesus entra nas sinagogas, ele abre o profeta Isaías, ele começa a orar o profeta Isaías. Então, era um hábito que Jesus já tinha dentro dele. Quando você começa a orar as Escrituras são guardadas no teu coração, e no momento da tua adversidade, da tua agonia, não tem palavras melhores do que as próprias Escrituras para expressar aquilo que você está sentindo. E não é só em agonia, mas especialmente salmos. Você começa a ler salmos, você começa a ter linguagem para aquilo que você está sentindo. Por que os meus inimigos estão prosperando? Pai, por que eu estou aqui embaixo e eles estão lá em cima? Por que, Pai, me ajuda, eu estou acuado? São palavras do salmista que te ajudam a trazer linguagem para a tua oração. Tá, aquele momento que você sente, estou na fossa. Te garanto que tem vários salmos para te ajudar a sair da fossa. Você vai começar a orar. E aquilo lá vai te dar linguagem para você sair daquele lugar. Faz sentido? Expressar o teu coração. Jesus orava as Escrituras. Quando você ora as Escrituras, você também foca naquilo que importa. As Escrituras vão te guiar na tua oração. Abre aí comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, até a divisão das juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ele está falando que o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Quantos aqui querem ter uma oração viva? Quantos aqui querem ter uma oração que é eficaz? Uma oração que é afiada como uma espada de 2 gumes. Então eu falo para você, ora a palavra. Como que eu oro a palavra? Eu estou lendo a Bíblia, e daí tem uma porção das Escrituras que é verdade para mim. Para lá, medita naquilo, põe em primeira pessoa e começa a orar aquilo. Talvez a coisa mais básica de orar a palavra é o Salmos 91. E eu sei que a gente falou sobre isso semana passada, sobre guerra espiritual e pá. E talvez você não precisa ficar paranoico em ter que ler Salmos 91 todo dia. Mas de vez em quando é bom. Se você quiser fazer todo dia, por favor, faça todo dia. Mas põe em primeira pessoa. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo. Eu que estou escondido debaixo das asas do Onipotente. Faz sentido? E você começa a orar aquilo em primeira pessoa. Pega um salmo e começa a orar em primeira pessoa. Você vai começar que vai trazer para você uma confiança. Por que confiança? Terceira razão porque você tem que orar as Escrituras. Você vai ficar confiante. Por que confiante? Porque você está orando a verdade absoluta. Quantos aqui creem que a Bíblia é verdade absoluta? Quando você entra numa discussão e você tem a razão, você não é confiante na discussão? Você está num argumento, está num debate, e você sabe, eu estou com dados aqui, eu tenho fatos, eu conto fatos num argumento. Então você entra na discussão, mas quem falou que é isso? Eu tenho dados aqui, a universidade fulano de tal fez o estudo, e você já está confiante na discussão, sim ou não? Quando você entra para orar a Bíblia, você tem que estar confiante, porque você está orando a verdade absoluta. Você sabe, isso aqui é dados, isso aqui é fato, isso aqui é mais concreto do que pedra, isso aqui é a verdade absoluta. Faz sentido o que eu estou falando? Olha só o que está escrito sobre isso, lá nesse versículo de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Abre lá comigo rapidinho. Nosso tempo está terminando, mas eu vou tentar terminar aqui. 1 João 5,14 diz assim. 1 João 5, versículo 14. Esta é a confiança. Fala comigo, confiança. Se você quiser orar confiante, você tem que orar a Bíblia. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Fala comigo, vontade de Deus. Você crê que a Bíblia expressa a vontade de Deus? Então se você ora a vontade de Deus, você pode orar confiante. Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Você pode ter confiança que Ele vai responder a tua oração quando você ora a verdade. Você pode ter confiança que você ora, você vai receber a resposta da tua oração quando você ora a vontade dEle. Que é o quê? É a Bíblia. Faz sentido? Agora, tudo bem, você orou com entendimento, você exercita o teu discernimento. Você está pensando, eu vou fazer uma oração de fé, eu vou fazer uma oração de união e uma oração de fé no grupo. Vou fazer uma oração de união e uma oração de intercessão. Eu vou fazer uma oração nessa situação aqui, eu preciso desligar isso. Eu preciso ligar isso. Agora eu preciso orar, é as Escrituras. Você está pensando.
Tua mente está frutífera, está ativa. Agora, o que acontece quando isso está acontecendo? Olha que legal, o que acontece quando isso está acontecendo? O que acontece quando você está orando em entendimento? 3 coisas acontecem. Eu diria, o resumo disso seria, você vai se tornar maduro espiritualmente. Então, a oração com entendimento te leva à maturidade espiritual. Mas de que maneira? 3 versículos e a gente vai terminar com isso. 3 maneiras como você desenvolve o teu amadurecimento espiritual enquanto você ora em entendimento. Primeiro versículo, abre aí comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, 22. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do homem velho, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados, fala comigo, renovação da minha mente, a serem renovados no modo de pensar. Então ele fala assim, como que você vai se despir do homem velho? Você vai mudar a maneira de pensar. Você não consegue se despir do homem velho se você não muda a maneira de pensar. E você vai se revestir, versículo 24, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Fala comigo, semelhança. A semelhança de Cristo é maturidade espiritual. A semelhança de Cristo é maturidade espiritual. Como que eu me torno semelhante a Cristo? Como que eu me torno maduro espiritualmente? Quando você abre mão do homem velho e você se veste do homem novo, Cristo. Como que isso acontece? Quando eu renovo a minha mente. Romanos 12, 2. Você não precisa nem abrir por conta do tempo, só escuta o que eu vou te falar. Paulo fala, não, em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, com a forma deste mundo, mas sejais transformados. Fala comigo, transformação. Pela renovação da vossa mente, é metanoia, quando você muda a tua mente, para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Ele não quer que você viva uma vontade que é permissiva. Deus, pelo menos não estou te deixando irado, né? Então, beleza. Não. Se você quer viver realmente a abundância, tudo que Ele tem para você, você precisa falar assim, Deus, eu vou ter transformação. E Paulo fala, você quer transformação? Se você quer transformação, você tem que renovar a tua mente. Então, quando você ora com entendimento, você é forçado a pensar diferente. Você é forçado a raciocinar diferente. Você não vai orar as orações que você orava na carne. Deus, eu peço agora, Pai, que esse chefe chato pra caramba, quando ele voltar para casa hoje, que ele bata o carro. Isso não é bíblico. Faz sentido? Isso não é bíblico. Então você vai orar de acordo com o novo homem. Pai, eu sei que estou sofrendo injustiça, mas eu peço, faça justiça para mim. Eu peço que o Senhor leve ele ao arrependimento. A tua palavra fala que a tua bondade nos leva ao arrependimento. Constranja ele com a tua bondade. Faz sentido? Você está orando agora bíblico, tua mente está sendo renovada. Você está começando a pensar diferente, você está tendo transformação. Então a primeira coisa que acontece é uma mente transformada. Colossenses 3. Colossenses 3, temos só mais 2. Vamos lá. Portanto, versículo 1, Colossenses 3, 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Fala comigo, celestiais. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, fala comigo, celestiais. E não nas que são da terra, as coisas terrenas. Porque vocês já estão mortos, e a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Se você é salvo, e você já levantou tua mão, você está escondido com Cristo em Deus. Se você está aqui escondido com Jesus, amalgamado dentro dele, Ele é a tua vestimenta. Ele fala assim, não tem por que você ficar pensando em coisas passageiras. Isso aqui, você já começou a ter um valor de coisas eternas. Você valoriza coisas eternas. Você vai pensar nas coisas que são celestiais. Você vai pensar nas coisas que não são dessa terra. Você vai falar sobre coisas celestiais. Você não vai ficar só falando sobre coisas terrenas. Não tem nada de errado você falar sobre política. Não tem nada de errado você falar sobre mercado financeiro. Você falar sobre, sei lá, onde você passou férias, onde você quer tirar férias. Não tem nada de errado você falar sobre cinema. Ou se você quiser falar de futebol, se bem que hoje em dia não é bom ficar falando de futebol. Não tem nada de errado. Agora, em algum momento, sabe, quando eu estou com meus amigos não cristãos, eu não estou esperando que eles venham ter papo de coisas celestiais. Porque eles não são pessoas espirituais, eles não vão discernir as coisas espirituais. Eles vão falar das coisas que a gente vê aqui no noticiário. As coisas que você vê na internet.
Ah, sabe, você viu lá no Instagram do fulano o que ele está fazendo? É esse papo que rola. Agora, quando eu estou com pessoas espirituais, pode até ter esse tipo de papo, mas eventualmente tem que ter um papo de reino. Senão alguma coisa não está certa. Se você está 2 horas com alguém que é do reino, e você não consegue falar sobre coisas espirituais, tem alguma coisa que está errada. Faz sentido? Porque ele fala, buscai as coisas que são celestiais. Falai sobre as coisas que são celestiais. Passe tua vida correndo atrás das coisas que são celestiais. Então quando você ora, você exercita, fala, Deus, eu quero orar a partir da tua perspectiva. Eu quero orar a partir de onde Jesus está sentado aqui nos céus. Como que ele enxerga a situação da minha família? Como que ele enxerga, Pai, a situação financeira que eu estou passando? Como que ele enxerga, Deus, o que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil e as tragédias? Eu quero orar a partir de lá. Você força a tua mente a ser uma mente celestial. Faz sentido? Isso te leva a ter amadurecimento. E finalmente, 2 Coríntios 10. A gente termina com isso. 2 Coríntios 10, versículo 4. Diz assim. Paulo fala em 2 Coríntios 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora, que são fortalezas? Que tipo de fortalezas? Versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão, pensamentos, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo está falando, a tua guerra, a tua briga, a tua batalha não é física, ela é espiritual. A tua arma para destruir fortalezas espirituais são os pensamentos celestiais. Então o que ele está falando aqui é o teu entendimento, é a mente de Cristo. Ele fala assim, ó, quando começar a levantar fortalezas, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus na tua vida, você tem que começar a torná-lo cativo. Você vai lutar no âmbito da tua mente. Quando você ora com entendimento, você vai batalhar pensamentos. O inimigo vai botar na tua cabeça, quem você pensa que é? Você é um fracasso, você já falhou lá atrás, você falhou de novo, vai falhar agora. Se ele se levanta contra, eu tomo cativo esse pensamento, eu vou submeter esse pensamento, vou subjugar esse pensamento. É como se você estivesse estrangulando o pensamento. Pega aqui numa chave de cabeça, de braço aqui, fala assim, não, eu declaro sobre você, Jeremias 29:11, pois eu sei os planos que eu tenho para você, planos de prosperar, de te trazer um futuro, de te trazer paz. Você solta ele, vem de novo, é a fortaleza, de novo com a Bíblia. Isso você está orando, Pai, eu declaro agora os teus planos para minha família, eu declaro agora os teus planos para o meu casamento, eu declaro agora os teus planos para o meu ministério, eu declaro que meu link vai frutificar, eu declaro agora, e você começa a orar a palavra de Deus que vem para combater as fortalezas. Faz sentido? Então é por isso que você tem que orar com entendimento, porque você vai se tornar uma pessoa com uma mentalidade vitoriosa, uma mentalidade celestial e uma mentalidade transformada. Você crê nisso? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você, a gente vai terminar. Erga suas mãos para o alto onde você está e repita comigo, Senhor Deus, muito obrigado, porque eu posso orar em espírito, mas eu também posso orar em entendimento. Muito obrigado, porque eu tenho a mente de Cristo. E a partir desse discernimento que a mente de Cristo me dá, eu vou orar. Eu faço a oração de fé. Eu faço a oração de intercessão. Eu faço, Senhor Deus, a oração de união. Eu faço, Senhor Deus, a oração de consagração. E pela autoridade que eu tenho, eu ligo e desligo de acordo com a tua vontade. Enquanto eu oro com entendimento, eu sei que eu estou amadurecendo. O Senhor está gerando em mim uma mente celestial, uma mente transformada e uma mente vitoriosa. E por isso que com entendimento eu oro as Escrituras agora. Ora junto comigo agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Aplauda Jesus onde você está.